Bom dia, pessoal, alunos incríveis. Nós vamos falar hoje sobre crônica argumentativa. O que é uma crônica? O que são argumentos? Como eu vou escrever uma crônica? Como reconhecer uma crônica diante de tantos gêneros e tipos textuais à disposição, né? Porque nós temos gêneros textuais quase que infinitos, porque o gênero textual é uma espécie de forma de comunicação escrita, então eu posso escrever de várias formas, misturando vários tipos textuais, criando até novos gêneros. Mas o que é crônica? Né? E como trabalhar uma crônica? E principalmente, como escrever uma crônica? Então, primeira coisa importante, conceito de crônica. A crônica é um gênero textual narrativo. O que é narrativo? Que conta uma história. Tá? Tipo de jornais, típico, né, de jornais e revistas. Seus temas, em geral, são ligados à vida cotidiana urbana. A crônica, ela se caracteriza por ser um texto jornalístico, tá? Mas existem muitos autores, principalmente no passado, que escreviam crônicas poéticas, ou seja, com o intuito de entretenimento. Beleza? Mas a crônica, em geral, é um texto que tem como intenção trazer as pessoas para a reflexão de acontecimentos cotidianos. Isso é importante. A crônica é um gênero textual muito presente em jornais e revistas. Em geral, os assuntos abordados em textos desse tipo são voltados ao cotidiano das cidades. De novo, a palavra cotidiano. E, de novo, urbano, né? Cidade. A crônica pode ser entendida como um retrato verbal particular dos acontecimentos urbanos. Por que particular? Porque a crônica ela tem a ver com a visão do escritor. Eu posso escrever uma crônica sobre um acontecimento durante a videoaula de hoje. Tá? Um aluno interferiu fazendo nos trazendo uma questão, uma dúvida, e um outro aluno fez desse momento uma situação cômica, fez piada, tirou a atenção, e eu posso escrever sobre isso, trazendo a reflexão dos leitores para a importância, né? Ou a importância de termos alunos que participam positivamente e de que alguns alunos podem atrapalhar ao invés de ajudar. Então eu vou escrever uma crônica sobre isso. Tá? Não aconteceu isso aqui nessa turma maravilhosa, mas eu estou dando um exemplo. E é um acontecimento urbano, de novo, que acontece na cidade. Os bons cronistas são aqueles que conseguem perceber no dia a dia de suas vidas impressões, ideias ou visões da realidade que não foram percebidas por todos. Então você pode escrever um livro com 15 crônicas de como você enxerga a vida na escola. Um dia você escreve sobre um acontecimento na fila da merenda, outro dia você escreve sobre um acontecimento na aula de ciências, um dia você escreve sobre um acontecimento durante uma visita, né, até a sala da nossa supervisora pedagógica, e você vai escrevendo momentos, trazendo o leitor para uma reflexão. A partir do que? Da impressão, da visão do escritor. Por isso que existe a crônica argumentativa, tá? Porque ela vai fazer com que esse escritor use argumentos para influenciar de alguma forma os leitores a refletirem sobre determinados assuntos. Características da crônica. A crônica é um gênero discursivo que mescla a tipologia narrativa, que é a contação de histórias, com trechos reflexivos e, em alguns casos, argumentativos, que é o que nós vamos ver hoje. A linguagem da crônica costuma ser leve, tá? Por que leve? Porque se eu estou colocando situações do dia a dia,
Eu vou escrever sobre os diálogos das pessoas, sobre o que as pessoas estão fazendo, sobre o que está acontecendo naquele momento específico. Então, marca uma linguagem coloquial, tá? O que é coloquial? Linguagem do dia a dia. E não raro, cada cronista tem seu estilo próprio no uso das palavras, tá? Então, é normal você ter uma crônica, por exemplo, uma crônica esportiva, tá? O jornalista está escrevendo sobre um acontecimento num jogo de futebol tal. Ele vai usar gírias esportivas, gírias do futebol, tá? Então isso vai ser o estilo desse jornalista. Então, eu vou escrever sobre uma conversa entre adolescentes numa balada. Eu vou usar gírias daquele grupo. Beleza? Então, cada autor tem o seu estilo próprio. Os temas mais comuns a esse gênero são os mais variados possíveis. Eu acabei de dar exemplos, né? Então, tu pode escrever sobre absolutamente tudo. Desde que seja uma coisa que vá trazer alguma reflexão. Porque escrever só por escrever, para mim, não faz muito sentido. Mas isso é o que eu penso. Então, qualquer assunto cotidiano pode ser motivo de crônica. Pode ser assunto, tema para uma crônica. Tipos de crônica. Existem diversos tipos de crônicas. Desde apenas narrativas, que são contações de histórias, tá? Eu vou contar uma história. Passando pelas crônicas jornalísticas, até chegar nas crônicas poéticas. As crônicas poéticas, elas têm mais de narração do que de argumentação. Tá? Narração, argumentação. Por que eu estou frisando aqui o jornalístico? Porque o jornalístico vai ter argumento, né? Ele vai convencer o leitor de alguma coisa. De que a política está errada, de que a situação social está confusa e assim por diante. E essas crônicas poéticas, que vão ter muita narração de história, flertam com o literário, óbvio. Porque a crônica ela é um texto jornalístico. Mas quando eu vou escrever uma narração sobre contar uma história do cotidiano de alguns personagens limitados, eu vou estar escrevendo um texto literário. Isso é inevitável. Inclusive, alguns grandes escritores brasileiros como Machado de Assis, Lima Barreto ou Clarice Lispector foram renomados cronistas em seus tempos. Então, eles escreviam crônicas, tá? Até porque Machado de Assis e Lima Barreto escreviam em jornais, tá? Dando sua opinião sobre diversos assuntos, tá? Então, eles escreviam crônicas. Mas, como eles eram escritores de romances, de contos, eles também faziam com que essas crônicas tivessem lá o seu lado poético. Passo a passo de uma crônica argumentativa. Então, é importante vocês verificarem que uma crônica argumentativa ela deve seguir algumas regras para que eu escreva o melhor possível, né? Para produzir uma crônica argumentativa, é preciso escolher um tema atual. Eu não posso escrever sobre coisas do passado, porque a crônica, a característica, são temas atuais. Esse tema pode ser sobre a gravidez na adolescência, juventude, violência, guerra, fome no mundo, política, uma briga de vizinhos, corrupção, dentre outros. Eu citei outros exemplos, uma conversa com a supervisora pedagógica, um evento na sala de aula, um acontecimento na fila da merenda escolar, né, dentro de um ônibus, tá? Um acontecimento dentro de um ônibus. Tudo, absolutamente tudo é motivo para se escrever uma crônica. Depois de escolher o assunto da sua crônica argumentativa, pesquise bastante sobre o assunto. Isso é fundamental. Se eu quero argumentar sobre um tema, se eu quero convencer alguém, né, sobre alguma coisa, eu preciso conhecer o assunto. Então, para eu escrever uma crônica sobre política, eu vou ter que ler política. Eu quero escrever uma crônica sobre corrupção, eu vou ter que ler vários artigos jornalísticos, teses, livros, assistir algumas notícias sobre
a corrupção para que eu possa escrever e dar a minha opinião, fazer com que o leitor tenha uma reflexão. Eu tenho que ter argumentos sólidos. Então, pesquisar o assunto, organizar as ideias e selecionar esses argumentos, tá? Uma crônica argumentativa deve ter argumentos. Deve ter argumentos. É impossível escrever uma crônica argumentativa sem argumentar, sem dar situações positivas ou negativas sobre tal assunto. Caso não tenha argumentos consistentes, o que deveria ser uma crônica argumentativa se torna um texto informativo, uma notícia. Beleza? Então, se você está só informando, não é uma crônica. Uma especificidade considerável das crônicas é a grande quantidade de críticas, com um pouco de humor, sarcasmo e ironia. Assim sendo, seja muito criativo escrever sua crônica argumentativa. Então eu preciso escolher um tema atual, pesquisar sobre, criar argumentos fortes para que eu possa escrever sobre. Em uma crônica narrativa argumentativa é contada uma pequena história. A maioria dos autores usa uma pequena narração, tá? Porque é mais legal, fica muito mais legal para o leitor. Né? Contar uma história com personagens, tempo e espaço. Né? E esse tempo e espaço é limitado, tá? Porque a crônica é um texto curto. Eu não posso escrever uma crônica de 20 páginas. Não posso. Porque é para que o leitor leia, a leitura seja agradável e traga uma reflexão rápida sobre um determinado assunto importante. Tá? No caso, para a sociedade, para o desenvolvimento da humanidade. Penso eu isso, né? Para mim, tudo que deve ser escrito deve ser para a evolução da humanidade. Do contrário, não escrevam. Se for para trazer bagunça e discórdia, não escreve. Penso eu. Esse tipo de crônica pode ser discurso direto, indireto e indireto livre. Tá? Então, o discurso é literalmente livre. Você vai escolher, porque a crônica é pessoal. Ela não deixa de ser uma visão pessoal do escritor. Beleza?